Queridos, antes de nós abrirmos em Efésios, eu quero te convidar a abrir em 2 Timóteo capítulo 3, antes da gente começar a mensagem propriamente dita. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Quem aqui na escola bíblica já não ouviu esse texto? 2 Timóteo 3,16. É fácil de lembrar, porque lembra João 3,16 também, né? Diz assim a palavra de Deus: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. O Espírito Santo muda corações, queridos. Muda corações, ele transforma corações, almas, mentes. Como nós dissemos aqui, eu dei o exemplo do missionário que pregou aqui semana passada, dei o meu próprio exemplo. Mas o caminho que ele usa para isso é a verdade. E a verdade está aqui nesse livro. Então, o Espírito Santo, ele muda, ele tem esse poder de transformar. Esse texto, Paulo escreveu para Timóteo, e no versículo 15, ele diz que, desde a infância, você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A verdade do Evangelho já estava no Antigo Testamento, até aqui eles só tinham o Antigo, né? Eles não tinham o Novo ainda. O que significa que o Novo Testamento valida o Velho como palavra de Deus para a igreja. Não é só para os judeus, é para a igreja. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de transformar o nosso coração. Todos nascemos, precisamos de luz e de transformação para as trevas do pecado que estão no nosso coração. Nascemos assim. Alguns têm um testemunho grande, outros parece que não tem nada, mas todo o coração precisa mudar. E ele fará isso pela palavra. Portanto, se você quer ação e poder do Espírito na sua vida, leia a Bíblia com amor, devocionalmente, para que o Espírito trabalhe no seu coração e continue te transformando. Esse Espírito te regenerou. Essa palavra é inspirada. Ela não é uma palavra de ser humano, ela é uma palavra sagrada. E é esse o meio que Deus trabalha. Pela leitura, pela pregação, pelo estudo. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Leia a Bíblia com amor, com fé. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Toda a palavra de Jesus, toda a Bíblia sagrada. Ser cheio do Espírito é ser cheio dessa palavra. Mas você tem que ler com amor, com fé. Você tem que ler debaixo da luz que o Espírito Santo dá ao teu coração depois que te converte. Tanto que antes de ser convertido, você lê a Bíblia é uma coisa, depois é outra coisa. Tem outro sabor o texto, porque tem o sabor do céu, o sabor celestial, o sabor da verdade espiritual, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos deleitar desse maná então, né? Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 1 até 16, se assim a graça de Deus nos permitir. O tema da minha mensagem é unidade e crescimento. Unidade e crescimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos colocando os nossos corações na Sua presença, para que o Teu Espírito Santo nos santifique. É esse o trabalho do Espírito Santo, santificar o crente. O diabo tenta distorcer o Teu papel, Santo Espírito de Deus, mas o Teu papel é nos santificar. E para isso o Senhor usa o texto sagrado, as sagradas letras, como Paulo escreve a Timóteo. Essa palavra que é útil para tornar o homem perfeito e perfeitamente capaz para a obra. Então, age em nós
e age por meio de nós, nos capacita para fazer a obra. Que o Senhor continue nos ensinando a sermos crentes do padrão Bíblia, não do padrão gospel, que esse padrão saia da nossa mente, isso confunde e atrapalha. Nós queremos a verdade das páginas desse livro e do poder do Espírito enviado à terra para nos fazer viver a verdade dessa mensagem que está aqui, dia a dia na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Esse texto é lindo. Um dos pontos altos que eu acho maravilhoso é o versículo 6, que diz que Deus é sobre todos, age por todos e está em todos. Este todos naturalmente refere-se aos crentes, à igreja, né? Aqueles que ainda não foram convertidos não são morada, não são habitação do Espírito Santo. E ao começar esse capítulo 4 de Efésios, nós estamos migrando de um estilo que Paulo escreveu a carta nos 3 primeiros capítulos para um outro estilo nos últimos 3 outros capítulos. Até aqui nós vimos toda a fundamentação teológica, espiritual que Paulo dá para os eleitos de Deus. Paulo, ele diz que fomos chamados, salvos, predestinados antes da fundação do mundo. Ele ora para que Cristo cresça no coração das pessoas. Ele nos explica uma série de verdades teológicas maravilhosas que nós tratamos nas outras mensagens. Ele ora mais uma vez no capítulo 3, e aqui no 4 ele começa a parte prática da carta. Ele fala: o Evangelho é tudo isso, vocês foram escolhidos e chamados para isso, o caminho é esse, mas agora vamos praticar e viver essa verdade. Porque a teoria sem prática, ela não é o Evangelho, queridos.
Muitos livros, muita teologia sem prática não é o Evangelho. Pode ser até só teologia, mas não é o Evangelho. Todavia, uma prática sem teologia, uma prática sem conhecimento, e essa é uma rica mensagem que toda a carta de Efésios dá, ela vai ser só um ativismo, ela vai ser algo vão, ela pode ser uma série de obras como a Torre de Babel. Tinha prática, tinha engajamento, tinha propósito, e nenhuma dessas coisas era de Deus ou fundamentado na verdade de Deus, tanto que Deus veio e acabou com aquela obra no Antigo Testamento, a construção da Torre de Babel. Paulo nos mostra então que somos pertencentes à família de Deus, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, mas nós temos coisas práticas para viver aqui. Paulo começa, a partir do versículo 4, a nos desafiar agora a aplicar as verdades que aprendemos, e essa deve ser uma constante na nossa vida. Você aprende no sermão, você aprende na escola bíblica, e você precisa colocar em prática na sua vida. Você aprende que tem que ser santo, renunciar ao pecado. Na igreja você precisa praticar isso. Você aprende que tem que amar, e você precisa praticar isso. Só que, meus irmãos, uma coisa é ouvir a palavra de Deus, que é maravilhoso ouvir a palavra de Deus. Outra coisa é praticar essa palavra. Porque no ensino teórico que é necessário, a gente em nenhum momento, o crente que despreza o conhecimento teórico, não entendeu o Evangelho. Tem gente que diz assim, a letra mata e o Espírito vivifica, né? Primeiro que já usa o texto errado, que o texto não está falando disso. Segundo que ela só pode ler esse texto porque alguém sentou numa mesa, orou, pegou um dicionário de grego e traduziu aquilo para chegar no português. Então, algum teólogo teve que se envolver com aquilo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para a gente que tem que praticar, e quando a gente parte para a prática, é difícil. Ou como é difícil amar, gente. Como é difícil amar. Amar o irmão, amar a família. Eu tenho um bom cunhado, graças a Deus, mas tem gente que tem uns cunhados meio difícil. Graças a Deus eu saí bem de cunhado e de sogra. Fui abençoado aí, né? Tem gente que tem desafio com sogra e com cunhado, são dois personagens que são muito usados em piada às vezes. Eu não tive esse problema, mas amar pessoas é difícil. Mas à medida que a gente vai praticando e amando, pelo ensino teórico da palavra de Deus, a gente sabe que amar é importante, não somente para outra pessoa. Amar não é bom somente para outra pessoa. Amar faz bem para você. Amar é bom para a gente, por mais difícil que seja, mas é melhor. E aqui Paulo ele começa a dizer para a gente que devemos então pensar sobre a nossa vida prática real. Como deve ser o crente? Animado, animadão, cheio de gás. E no meio cristão às vezes existe um pouco de bullying, né? Se o crente não for muito assim, diz que ele é frio. E isso é uma coisa de personalidade, cada um de um jeito. Uma pessoa quietinha pode ser mais cheia do espírito do que uma agitada, que às vezes está só cheia de café, de açúcar ou de emocional agitado. Às vezes a pessoa tem uma carência, está tentando preencher essa carência com uma alegria forçada. A Bíblia mostra, queridos, que nós não podemos ser o tempo todo iguais, até porque os desafios da prática da palavra de Deus nos fazem depender do Senhor o tempo inteiro. O mesmo Senhor do ensino, da teoria, é o Senhor da prática. E há duas coisas que marcam essa migração da teoria para a prática e que devem perseverar na sua vida, que eu quero chamar a atenção para você nessa noite, que é a paz e o serviço.
Isso coopera para a unidade e para o crescimento da igreja. Aliás, Paulo diz que temos que viver de um modo digno da nossa vocação. Isso me lembra muito uma palavra esquecida nos nossos dias, que são os deveres. Ninguém mais quer ter dever. As pessoas só querem direitos. Devia ter uma faculdade de dever, mas tem faculdade de direito. Queridos, no mundo que a gente vive hoje tão desfocado, sem foco, as pessoas não sabem para onde olhar, o que fazer, está todo mundo confuso e agoniado e angustiado. Sabia que é uma grande bênção que te ajuda a ter foco, direção e propósito de vida? Os seus deveres. Deveres são uma bênção. Deveres dão um norte para a vida. Deveres dão realização. Deveres dão foco. Eu estou confuso, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer da minha vida, quem sou, onde estou, de onde vim, para onde vou. Deveres te dão norte. Deveres trazem unidade. Deveres trazem crescimento. Quem aqui não quer viver em ambientes de unidade e crescimento, paz? Pois é, os deveres fazem isso. Mas o mundo, ele nos chama a viver sem foco, sem direção, sem perspectivas. O mundo é uma máquina de esmagar essas coisas. Mas louvado seja Deus pelas sagradas letras que nos dão deveres e, portanto, nos dão foco, unidade e paz. Amém, queridos? Nesse mundo doido que você e eu vivemos, existe uma coisa muito importante para fazer: praticar a fé que nós conhecemos e viver essa fé no meio do mundo. E assim nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Vai incomodar. A irmã Eliane comentou na vigília algumas questões do trabalho dela, e o problema é porque ela fazia as coisas certas. Olha o ponto que a gente chegou. Você incomoda se fizer as coisas certas no trabalho, mas a gente deve continuar. Vamos começar falando um pouquinho sobre a paz. Esse mundo, queridos, é extremamente diferente do que a Bíblia diz. Se você olha o mundo e lê a Bíblia, você vê que são dois universos diferentes, totalmente distintos. Nós estamos acostumados a ver diante dos nossos olhos uma sociedade que se preocupa apenas consigo mesma. Cada um preocupa-se apenas consigo mesmo. Por isso que eu até disse na semana passada, as pessoas pensam assim: não, vocês podem ficar aí na igreja, deixa, eu vou ficar aqui, vocês ficam aí, eu vou ficar no meu culto online. Se vocês vão ir para a igreja, não preocupa comigo não. Se todo mundo fizer isso, nem o pastor vem mais para a igreja. E a pessoa fala: não, eu vou falar online lá do meu quarto. Isso é pensar só em si mesmo e não no outro, mas em todas as áreas da vida. É que já que a gente está falando de prática, eu estou pegando um exemplo aqui, pontual e recente. Uma comunidade de amor fraterno, e onde as pessoas se interessam uns pelas outras, sem nos julgar, mas com o desejo de nos ver caminhar, é onde nós encontramos paz muitas vezes. Esse lugar é a igreja. Essa comunidade é o povo de Deus e os seus relacionamentos. Deus não nos planejou somente nos dar, não que somente seja pouco, né? Esse livro sagrado e o seu Espírito. Deus também projetou uma comunidade de relacionamentos com pessoas que têm o mesmo sentido de vida, os mesmos deveres e receberam a mesma salvação. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Nós somos uma comunidade que temos muita coisa em comum, apesar de sermos diferentes em outros aspectos. Cada um trabalha numa coisa, cada um foi criado numa família, cada um tem um hábito, cada um prefere uma marca de televisão, de carro.
mas nós temos uma unidade. E o texto está dizendo que nós devemos perseverar por essa unidade. Nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O vínculo que nos une é essa paz. Mas talvez você me diga, pastor, é bonito, mas a igreja não é sempre assim, a igreja é imperfeita. E você poderia me contar a história de algum irmão, alguma irmã que te decepcionou, ou de um pastor que fez isso contigo, e eu poderia contar outra história disso também. Mas em nenhum momento isso deve nos tirar o foco de viver como igreja, de sermos igreja, principalmente à medida que os últimos tempos vão se aproximando e o céu vai ficando mais negro com as nuvens do pecado e do diabo trabalhando mais nesse mundo e pairando sobre esse mundo. Esse é o ensino apostólico que deve atravessar todas as gerações de cristãos aqui nessa terra. A decepção não deve levar você a desistir. Os obstáculos da vida e os obstáculos de uma vida de igreja, eventualmente, não devem levar você a tirar o foco, a tirar o objetivo, a abrir mão do seu dever de congregar e de ter comunhão. É nesse ajuste que nós vamos aprendendo. A Bíblia diz que como ferro afia o ferro, o homem, o ser humano, afia o outro ser humano. A gente vai aprendendo. A gente avança, a gente sabe voltar atrás quando precisa. E isso não é nenhum demérito. Na vida vai ser sempre assim. Às vezes a gente pensa que é uma coisa, não é aquilo, a gente volta atrás, continua. E a igreja deve estar junto conosco. O Espírito Santo nos uniu ao nos convencer, cada um de nós, do pecado, da justiça e do juízo, das verdades da palavra de Deus, levando-nos para o Pai, por meio do sacrifício do Filho. A Trindade trabalha para essa unidade. Glorifica a Deus quando a igreja tem comunhão, em especial para prestar culto. Pastor, e o que ajuda a gente a, como diz aqui, preservar a unidade do Espírito? O que é essa unidade do Espírito? Vamos relembrar? Abre comigo em Gálatas, capítulo 5. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é importante para a nossa comunhão. Se todos estiverem buscando esse fruto, e esse fruto, aqui a palavra fruto no grego, karpós, é resultado, consequência, né? É como uma árvore que cresce como uma consequência de uma semente que foi colocada ali. É como se eu solto esse celular, ele cai em consequência da lei da gravidade. É você estar cheio do Espírito. E estar cheio do Espírito, como eu comecei dizendo, é estar cheio da palavra de Deus. Porque essa palavra te salvou, o Espírito te convenceu por meio dessa palavra. E você precisa se encher, queridos. Use mais a Bíblia digital para ler a Bíblia, ou para ouvir a Bíblia. Os cristãos do primeiro século, eles não tinham Bíblia, o Novo Testamento. O Antigo Testamento existia, mas não era lido por todos. Tinha muitos analfabetos naquele tempo. Muitos. A massa da população não tinha acesso tão fácil a ler e escrever. Estou dizendo que ninguém tinha isso, mas não era comum como hoje, que todo mundo sabe ler e escrever, graças a Deus. Eu já pastoreei pessoas analfabetas, e como eles amam ouvir a verdade, como a verdade entra no coração deles. Então, às vezes, se você não lê a sua Bíblia, tem um botãozinho na Bíblia digital que é um alto-falantezinho que se aperta, ele fala para você o texto.
Olha que coisa boa. Todo dia eu posto o link da leitura bíblica para você ouvir no YouTube. Alguns livros têm assim umas paisagens bonitas. O de Levítico não está muito bonito, né? Mas os outros assim, umas paisagens bonitas e tal. Ouça a palavra para estar cheio do Espírito, para que você persevere nesse vínculo, nessa unidade do Espírito. E não só na igreja, mas com qualquer irmão, na sua família. Tenha foco e concentração. Nós não mantemos a unidade, somente com educação familiar. Senão não era necessário nem a Bíblia e nem o Espírito Santo. Se só a educação familiar é muito importante socialmente, mas para ser igreja, se só a educação familiar servisse, embora ela conte, é útil para a nossa convivência, não precisava nem de Cristo, nem do Espírito, nem da Bíblia. Era só formar um clube. E é por isso também que a gente tem que cuidar, como crentes, para não virar um clube. A verdade tem que continuar nos guiando. A verdade vem acima das amizades. A verdade vem acima dos relacionamentos. A verdade vem acima disso tudo. A educação deve existir, mas ela não é suficiente para essa unidade. Senão vai ser algo só exterior, mecânico. É preciso maturidade espiritual. Algo de dentro para fora, não algo forçado para nós crescermos. O vínculo consiste em paz. E sem paz é impossível haver vínculo. E sem espírito não tem como ter o vínculo e nem a paz. Aqui quando ele diz, façam de tudo para preservar a unidade. Essa diligência, esse fazer tudo aqui, no grego é apressar-se, esforçar-se, empenhar-se. Você tem que ter compromisso, você tem que ter desejo e vontade, mas isso não vem naturalmente de você, vem dessas páginas desse livro, iluminado pela palavra de Deus. O amor pela igreja, o amor pelos irmãos, para que você possa começar a praticar essa teoria que a gente falou. E amor, ele tem que ser uma prática, ele não pode ser só um sentimento. Falando da prática do amor aqui, você tem que querer, você tem que se esforçar, você tem que se empenhar, você tem que se apressar em fazer isso. Mas se você pisar no teu acelerador e tentar fazer isso, você não tem combustível no tanque para amar. Você precisa da graça. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus transforma a tua vontade, renova, como nós lemos em Romanos 12. A palavra de Deus muda as afeições do seu coração, aquilo que você deseja. A palavra de Deus tira as afeições das coisas desse mundo e coloca sobre as coisas espirituais. Nesse momento, as coisas espirituais é a igreja, é o seu irmão, é o próximo. Pastor, não são os anjos. Gente, amar querubim deve ser uma beleza. Amar querubim deve ser top. Querubim não tem pecado. Tirando os anjos caídos, querubim é gente boa. Coisas espirituais não são só as coisas transcendentais, são as coisas justas, amorosas, praticadas aqui nessa vida. Praticadas em favor do próximo, amando o outro também. Não que isso transforme o evangelho no evangelho assistencialista, social, não é isso não. É porque existe essa dimensão que precisa ser vivida. Quando você lê a palavra de Deus e a palavra vai mudando as tuas afeições, porque ela é alimento do Espírito para a nova vida que Deus te deu, você começa a aceitar às vezes as diferenças do seu irmão, parar de querer colocar as coisas no seu padrão. O irmão tem que ser como eu acho que ele tem que ser. E isso te torna infeliz demais.
E esse princípio aplicado à família, às amizades, ao casamento é maravilhoso. Porque você não depende que o outro seja como você quer para você ser feliz. As mulheres que tentam mudar os maridos que tentam mudar as mulheres. Isso é sofrimento. Isso é uma vida difícil. E isso não é amor. Isso não é amor. Ah, pastor, então a gente deve aceitar as pessoas como ela é, os homossexuais como eles são. Toda regra santa tem o seu oposto profano. O diabo gosta de imitar e corromper. É como o ferro. O ferro em si ele é puro. A ferrugem é a corrupção desse ferro. É a deterioração dele. Então, quando vem essas coisas, é o pecado do coração humano querendo corroer a pureza do material, que é a palavra de Deus, a verdade. Mas ainda assim, você vai amar o homossexual, mas você não vai aceitar o pecado dele. Mas Deus o transformando, ele se arrependendo. E veja, conversão não é só crer, é se arrepender e crer. E arrepender envolve dar as costas para o pecado e mudar. Então, amar a igreja num tempo de desafios com homossexualidade. Vamos ver se esse vídeo não vai ser cortado do YouTube, né? De repente pode ser que seja. Mas tá bom, a gente ouviu aqui. Ainda não tem gente fechando a porta da igreja, graças a Deus. Como é que uma igreja ama, por exemplo, um homossexual? Ele é muito bem-vindo aqui, a pessoa pode vir aqui, sentar, assistir o culto. Quando eu tinha pizzaria, eu contratei um pizzaiolo uma vez, um profissional top, isso faz lá atrás, eu era jovem. Quando eu contratei, eu sabia que ele era gay, e eu era crente já. Mas ele era um profissional excelente. Eu não tinha nada com a vida pessoal dele. Eu precisava que ele fizesse pizza. Fazia bem, um cara limpo, organizado, sabe, econômico, não desperdiçava material. Quando eu soube que ele estava saindo da outra pizzaria que ele trabalhava, eu fui até ele e fiz a proposta de emprego. Eu sabia que ele era gay. No final do expediente, às vezes o namorado dele ia buscar ele. E isso faz tempo, viu, gente? Mas nós sempre amamos ele e cuidamos bem dele. Eu até às vezes tinha uma atenção maior com ele do que com os outros funcionários, justamente porque alguém podia zombar. E eu tinha a oportunidade, o quê? De ser bênção na vida dele, de testemunhar o evangelho. E eu lembro que ele estava aprendendo a usar computador, e às vezes num dia de menos movimento, ele saía da pedra e usava o computador do pedido, e ele perguntou se podia aprender, que ele queria usar. Eu falei, nossa, fica à vontade. E ele assim, o que eu vou digitar aqui? Eu falei, digita o evangelho de João. E ele começou a digitar o evangelho de João. Mas eu fiz uma sugestão, não uma imposição. Eu falei, você quer? Não, eu quero sim. E aí, minha família e eu, que minha mãe trabalhava com a gente, minha irmã também, meu cunhado às vezes estavam lá ajudando a gente, amamos ele, levamos ele para a igreja. E o dia que convidamos, ele perguntou, meu namorado pode ir junto? Eu falei, pode. E ele foi na igreja com a gente, o namorado foi também. Se comportaram, respeitaram o ambiente, naturalmente. Tem que ter respeito, é um culto a Deus, né? E aí conhecemos a mãe dele chorou muito de desgosto e tal. Eu não sei como ele está hoje. Ele não se converteu. Mas eu tive a oportunidade, e a minha família, de nós amarmos aquela pessoa. Nós a amamos. E como ele é. Não no pecado, mas o jeito dele. Ele tinha o perfil dele, a característica dele. Ninguém nunca tentou mudar ele em nada. O que é errado é o pecado, ele tinha que deixar o pecado. Mas vamos dizer que ele converteu. O que é conversão? Arrependimento e fé, como consequência da obra do Espírito Santo. Ele vai deixar aquilo, mas ele vai continuar sendo quem ele é. Eu não vou obrigar ele a mudar. Às vezes, mesmo convertido e deixando a homossexualidade, ele vai continuar sendo uma pessoa mais sensível, pode ser que sim. E aí, eu vou querer que ele fale grosso, cuspa no chão, e seja um homem. Às vezes é o jeito dele.
Ele pode ir mudando, Deus pode ir trabalhando nele, às vezes ele vai mudando, e aí Deus vai mudando ele. O ponto central é nós amarmos as pessoas como elas são, odiando o pecado delas, detestando o pecado delas como nós odiamos o nosso pecado. Nós não queremos proximidade disso. E aí nós temos um ápice da prática da palavra de Deus, ou seja, nós praticamos segundo a verdade, segundo a fundamentação teórica, e não para distorcer as coisas, e não para mudar a verdade, e não para, se eu tenho que amar todo mundo e aceitar como ela é, eu tenho que aceitar o gay, o adúltero, o promíscuo, o fornicário. Não, de forma alguma. A pessoa sim, o pecado dela não. E a igreja, eu tenho um caso extremo aqui, né? E a igreja precisa preservar esse vínculo da paz pela unidade do Espírito, e o que vai nos levar, Deus me transformou em um, isso é obra do Espírito Santo. E além da paz, o serviço. Uma igreja é uma experiência extremamente importante para a vida de crescimento espiritual. Guarda o que eu vou te falar aqui, passa uma caneta amarela aí no teu coração. Não dá para crescer sozinho, fora da comunhão. Fora da comunhão, o crente vai ficando nanico, ele vai ficando só com a teoria, ele fica só com Efésios 1, 2 e 3, e não 4, 5 e 6. Não, eu sei, o ponto necessário, pratica, vive, está tentando, está vivendo as dificuldades, está doendo, está errando, está lutando para viver. Não, pastor, eu errei, mas tenha bom ânimo, você quer acertar, então continua. Não, pastor, eu não consigo ainda, vamos lá. Mas pastor, eu já errei muito, mas você quer acertar, vamos continuar, uma hora isso ajeita. Ah não, eu vou desistir porque eu erro demais, eu não consigo. Leia a Bíblia, enche o coração do Espírito, o Espírito muda o coração e te leva a praticar. Claro que essa prática vai ser imperfeita, queridos, porque a teoria é perfeita porque é a palavra de Deus, é a parte divina, mas a prática, ela vai ser imperfeita porque é praticada por mim e por você. Mas por isso que nós temos graça e misericórdia. Então, quando você vai praticar a palavra na sua vida, você tem que renunciar ao pecado, renunciar à imoralidade sexual. Você às vezes vai falhar nisso. Eu não estou dizendo ser obrigado a cair, mas às vezes você vai desejar, você vai almejar, você vai olhar alguma coisa, mesmo que desvie, mas você vai ter visto. Vai ser imperfeito. E Deus não espera que seja perfeito. Como assim, pastor? Mas Ele não diz para a gente ser santo como a gente é santo. Ele proveu isso na cruz do Calvário e há de se completar plenamente naquele dia em que formos glorificados. Ele mesmo vai fazer com que sejamos santos como Ele é santo. Na glória isso vai ser perfeito. Aqui vai ser imperfeito, mas não significa que não deva ser vivido, buscado e não devamos lutar por isso. Amém, igreja? Não significa, porque se você botar o alvo da perfeição, não consegue, então não é para viver. Isso também é uma desculpa. Por isso que a igreja é um lugar para nós servirmos uns aos outros, aceitarmos essas falhas no serviço, quando recebemos dos irmãos alguma coisa, falhou, eu estou falando aqui, de repente o César está na mesa ali de som, aí o microfone, apita. Acontece, se eu estiver lá também vai acontecer isso. E tadinho, ele não está nem hoje, aí não está nem fazendo nada, estou dando um exemplo aqui. Eu estou pregando para vocês e erro em alguma coisa, falho. A parte está fazendo a transmissão, às vezes alguma coisa pode falhar. Os irmãos da recepção podem falhar alguma coisa, os diáconos, o pastor. Mas a gente está fazendo. A gente está praticando, a gente está servindo, e assim você e eu devemos servir uns aos outros. E eu não vou me aprofundar aqui tanto nesses dons, que nós falamos muito isso em Corinto, eu quero dar um foco, mas quando você prepara uma mensagem, muita coisa vem, e o pastor tem que fazer uma escolha. Tudo que eu estudei dessa mensagem eu não consigo passar para vocês aqui.
E o meu foco hoje está sendo nisso, nessa prática, nessa vida, nessa mudança de afeições provocadas pelo Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Mas há servos aqui para te ajudar, apóstolos e profetas. Como eu já falei várias vezes aqui, foram os testemunhos da ressurreição. Paulo foi o último, usados para escrever o Novo Testamento. A missão desses está cumprida. Os evangelistas e pastores mestres é o que estão na ativa ainda, levando a palavra de Deus e ensinando a palavra de Deus, os missionários e os pastores. Tudo isso para quê? Como diz o texto, versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, para que sejamos maduros, à plenitude de Cristo, aquilo que Paulo orou lá atrás, para que não sejamos levados por ventos de doutrinas, para que possamos praticar a palavra do Senhor. Oh, meus amados, todos os dons que o Espírito Santo te dá, dom não é cargo, dom você exerce no dia a dia. Aqui ele cita alguns dons. Esses dons são essas pessoas que são dadas à igreja para capacitar a igreja, para a igreja por sua vez exercer os seus dons e poder servir uns aos outros. De maneira que o meu trabalho aqui como pastor é te ensinar a palavra, encorajar a palavra, levar você a aplicar a palavra para que você como igreja funcione bem um com o outro e também leve o evangelho para as pessoas. Não é para a palavra acabar aqui, ficar aqui. Você tem que pegar isso e fazer alguma coisa. A igreja precisa viver aquilo que ouve, colocar em prática, mesmo errando. Gente, não fica com esse negócio de errar. Se você quer acertar e errar, segue. Prossiga em tudo na vida. O medo de errar nos impede de viver. Sirva o seu irmão, ame o seu irmão, ajude o seu irmão. Oh, meus queridos, que aquilo que você ouça possa levar você a dar frutos de prática, de vida. Não apenas, puxa, a minha fé com Deus, a minha comunhão está uma bênção. Que bom, é um dos resultados da pregação. Mas eu estou praticando, eu estou vivendo, eu estou na minha vida com duas marcas importantes: paz e serviço. Eu estou servindo os meus irmãos. E aqui o texto não diz especificamente do mundo, mas é um princípio bíblico também. E o mecanismo para você viver é o mesmo. E o que vai te proporcionar isso é essa palavra lida com amor, mudando o seu coração. É de dentro para fora. Toda a teoria que você ouve e estuda, você precisa depois voltar à mesma palavra, para que ela te dê vida, força, graça, para que você possa viver. A mesma Bíblia te dá a teoria e te dá a graça para você praticar. Isso é maravilhoso. E por isso às vezes os crentes confundem. Quando eu era seminarista, Eduardo, no início dá umas crises na gente, né? Então eu lembro que eu comprei uma Bíblia de estudo para usar no seminário e eu mantive a minha para devoção particular. Eu precisei separar isso, porque você vai estudando e a prática. Então por um tempo eu mantive duas Bíblias separadas. Não tinha nada muito digital na época. Era a Bíblia de estudo que eu levava para o seminário e a minha Bíblia que era a minha vida devocional. Mas era o mesmo texto. Depois eu consigo fazer as duas coisas com a mesma Bíblia, não tem problema não. Mas para mim foi didático. O que eu quero te dizer é: queira teoria, queira conhecimento. Teologia é muito importante para a igreja. Paulo fundamenta com doutrina, mas busque o Espírito Santo para praticar. E como é que o Espírito Santo me enche para praticar? Com o mesmo texto. Lido com fé, com amor, como bálsamo. Eu estava pensando hoje, o maná no deserto tinha gosto de mel, né? Um bolo de mel, uma coisa assim, né? No meio do deserto, Deus deu uma coisa docinha, gostosa para o povo. No meio desse deserto que é essa vida aqui, Deus nos dá esse maná maravilhoso,
para a gente se encher, se fortalecer e prosseguir a jornada. Meus queridos, que Deus te incomode, me incomode a praticarmos a sua palavra. Talvez você tenha uma vida espiritual de 30, 40 anos e acha que acabou, é isso aí. Lembra que eu falei de Moisés? Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos depois, Deus deu uma guinada e deu tanta coisa para ele fazer que ele nunca podia imaginar aquilo tudo. Então, se você já ouviu muito a palavra de Deus e achou, tá bom, meu tempo passou. Não, queridos, não faça isso não. Talvez você não vai fazer a mesma coisa que você fez sempre, lógico. Mas todos nós devemos dar frutos. E não é só cargo na igreja que eu estou falando, não. É relacionamento, amor, levar a palavra, sentar com alguém para estudar um evangelho de João. Eu estou falando de vida espiritual, queridos. Cargos da igreja fazem parte disso, mas fruto de vida espiritual não é só cargo da igreja, senão cada um precisava ter um cargo. O cargo existe para a gente servir bem a igreja, a comunidade. Que a sua alma esteja cheia dessa palavra, para a teoria e para a prática, em nome de Jesus. Amém, queridos.